Boa tarde, Bahia. É uma alegria, uma satisfação ter a sua audiência nesse programa de todas as tardes aqui da tela da Band, do som da rádio Band News e do nosso canal do YouTube, o Band Bahia Oficial. Como eu disse, é uma alegria, uma satisfação para você que está na capital, você que está no interior e você também que está no nosso estado vizinho de Sergipe, Aracaju, região metropolitana, também sintonizado aqui na tela da Band. Muito obrigado pela audiência. Você deve participar sempre através do WhatsApp DDD 719 8729 5248. Sem mais delongas, já temos entrevistado aqui na nossa bancada. Tenho a satisfação de receber o secretário de governo da Prefeitura de Salvador, ex-deputado federal, uma pessoa que tem se articulado bastante no campo político partidário, não só aqui de Salvador, do estado, mas também em nível nacional. Cacá Leão. Satisfação, Cacá. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Sua agenda sempre corrida, movimentada. Conseguimos um espaço e aqui está o homem para conversar com a gente. Mas você não convida, você convoca. Boa tarde, Vitor. Um prazer muito grande poder voltar aqui às telas da Band, aos microfones da Band News FM e do YouTube, né? De todos os meios de comunicação. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez batendo um papo com você no Boa Tarde Bahia. Como eu falei, você não convida, você convoca, porque sempre será uma prioridade. Cacá, lógico que a gente está ainda vivendo o período pré-eleitoral, principalmente no pós-concepção de uma federação, uma agremiação, a maior hoje em termos de Congresso Nacional do Brasil, que é a União Progressista, que é a unidade do União Brasil com o PP. Eu lembro da gente conversar bastante que essa possível... Inicialmente falava-se de fusão, depois veio federação, muita gente tentando jogar areia nessa história para que não desse certo. Você disse que iria acontecer e, de fato, aconteceu. Como foi a participação, o diálogo nesse cenário? Como entra a figura aí do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, nessa unidade? E quais são as suas expectativas para 2026 com essa junção desses dois grandes partidos? Olha, Vitor, você relembrou realmente uma parte importante da história, né? Quando passou a eleição de 2022, a gente iniciou, e eu, apesar de ter deixado o mandato de deputado federal, de ter vindo para cá, para Salvador, num convite que muito me honra e me orgulha do prefeito Bruno Reis para ajudá-lo à frente da Secretaria de Governo, eu jamais deixei de estar em Brasília, de fazer as conversas, de me articular, né, junto também ao deputado federal João Leão, que hoje ocupa o mandato, retornou depois de 8 anos a Brasília. Então eu sempre participei e eu sempre vi que esse era um desejo, tanto do União Brasil quanto do Progressistas a nível nacional. Aí se você me pergunta assim, mas por que você tinha tanta certeza, você sempre afirmava que isso iria acontecer? Porque eu ouvia das pessoas, ouvia a necessidade do povo. Ninguém está satisfeito com essa quantidade de partidos políticos que a gente tem hoje no nosso país. Né? Os partidos perderam a sua ideologia, perderam a condição de ter até bandeiras próprias, porque há uma pluralidade muito grande de partidos, e eu sabia que no momento oportuno, né, com as novas regras eleitorais que foram aprovadas, que entraram em vigor, que se teria a necessidade de você diminuir, e nada mais justo do que as agremiações que são parecidas, elas ou se fundirem ou se federarem. Né, com a possibilidade da federação. No primeiro momento você teve ali a federação do PT com o PCdoB, com o PV, o PSDB com o Cidadania, depois o PSOL com a Rede, e é natural que esse movimento também chegasse aos partidos de centro, né, e os dois maiores partidos de centro nunca deixaram de fazer esse diálogo, tanto através do presidente Ciro Nogueira, que preside o Progressistas no Brasil, quanto do Rueda, que é o presidente do União Brasil, ao lado de ACM Neto, que é o seu vice-presidente, que também foi um ator importante dessas discussões, junto com Arthur Lira, que presidia a Câmara dos Deputados naquele momento, a necessidade de se caminhar para isso.
né? A gente sabia que antes das eleições municipais era muito difícil de acontecer porque envolviam as discussões diretas dos mais de 5 mil municípios do Brasil e todo movimento, quando ele é feito, você acaba criando um desgaste, você acaba criando alguma espécie de dificuldade, muitas vezes até para o jogo que já ali estava montado. Mas eu sempre soube que para as eleições de 2026 e logo que se passassem as eleições de 2024, que esse movimento iria acontecer. Era engraçado que toda vez que eu cravava isso na imprensa, muita gente tratava como piada, dizia que eu estava vivendo, que isso nunca jamais ia acontecer, porque os objetivos eram completamente distintos, aí trazendo aqui a conta para o PP da Bahia, o PP da Bahia vai para o governo, o PP da Bahia vai acontecer isso, e eu dizia que não dê pressa a quem tem prazo. O prazo para a federação acontecer sempre foi em abril de 2026. Ela acabou acontecendo um ano antes, né? Na semana passada, a gente em Brasília formalizou, desde ontem os partidos já estão funcionando em conjunto, né? A própria reunião da bancada ontem já aconteceu de forma junta dos dois partidos agora de uma federação. Ela vai caminhar junta pelos próximos 4 anos, né? É o que diz a legislação, e pode ser que lá na frente, inclusive, se caminhe para uma fusão. Mas eu acho que para a democracia e para a política, respeito quem pensa diferente, respeito, porque sou um democrata, dos que não gostariam que ela acontecesse, mas eu sempre trabalhei para que isso se tornasse possível, porque eu acho que ajuda no processo eleitoral, ajuda para a política, independente de lado A ou de lado B. Eu acho que fortalece diretamente o diálogo do político com o eleitor, que é o que se faz necessário nesse momento. ACM Neto foi um agente determinante nessa federação? Ele foi um ator importantíssimo. Ele foi uma das figuras que foi para o fronte da discussão, né? Não é uma equação fácil de fazer, né? Imagine você ter aí 27 estados com interesses muitas vezes opostos. Você vê aqui na Bahia, a gente caminhou junto em 2022 e não é uma equação fácil. Imagine onde os partidos sempre foram antagônicos, onde eles sempre andaram separados. Então, não é uma equação fácil de fazer. E a ACM Neto, com certeza, teve um papel de destaque, foi fiador de muitos dos acordos, dos diálogos que aconteceram. Acho que tanto ele quanto o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, foram fundamentais para que o evento que aconteceu no último dia 29 acontecesse. A gente está conversando aqui no Boa Tarde Bahia com o ex-deputado, secretário de governo da Prefeitura de Salvador, Cacá Leão, aqui na nossa bancada. Cacá, o Leão é muito mais popular para seu pai, o Leão, e a gente lhe chama de Cacá. Mas Cacá causava incômodo, primeiro, o diálogo dos deputados estaduais da Assembleia, que se colocaram como base do governador Jerônimo Rodrigues e tentavam trazer o partido, levar o partido, melhor dizendo, para a base do governo. E segundo, se causava incômodo também uma conversa mais estreita, uma paquera extremamente explícita entre Mário Negromonte Júnior, que é o atual presidente do PP, com Jerônimo Rodrigues, numa tentativa, e Jerônimo não escondia de ninguém que ele queria ter o CNPJ do PP de volta no arco de alianças. Isso causava um incômodo para Cacá Leão, que é um agente também, um dos cabeças do partido, e sempre defendeu que a sigla continuasse no grupo Bruno Barra ACM Neto? Vitor, eu, como disse aqui há pouco, sou um cara que respeito todas as posições, concordando ou não com elas. Bruno Reis fala uma frase que cada paciente tem um remédio e cada remédio tem uma dose, né? Eu sabia e respeitava e entendia as posições dos deputados estaduais do nosso partido. Todas as vezes que me coloquei nessa questão, sempre me coloquei contrário, porque acho que a gente deveria permanecer e vamos permanecer aonde as urnas nos colocaram, que é na oposição da Bahia, por não concordar com o que a gente está vivendo no dia de hoje. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, tenho certeza que, como eu, também não estão felizes com a segurança pública, com a educação do nosso Estado, com os serviços que o governo do Estado oferece para o povo da Bahia.
Então, essa sempre foi a minha posição, esse sempre foi o meu posicionamento. É óbvio que em determinados momentos haviam declarações que eu era obrigado a desmentir. Por exemplo, em determinado momento foram para as rádios, foram para até dizer que o Progressistas não iria estar com Bruno Reis. E eu sempre disse da autonomia que eu tinha, tanto na executiva estadual, ao lado do presidente Mário, que faz um grande trabalho, tem sido super correto, é um grande parlamentar e é um grande presidente. Eu não tenho nada para dizer de contrário, que não tenha me agradado na gestão do presidente Mário Negromonte Júnior. Cumpriu todos os acordos, todos os compromissos que fez, desde que sucedeu João Leão. A única divergência que a gente tinha era exatamente para 2026, onde ele, em determinado momento, até levado pelo interesse dos deputados, permitia que esse namoro acontecesse com o governo num diálogo normal, formal e republicano, que faz parte do processo político. Mas eu sempre disse que a federação ia acontecer e que mesmo que ela não viesse a acontecer, que dificilmente o Progressistas, como partido, as pessoas têm o direito de buscarem o seu caminho, o seu maior conforto, afinal todos vão às urnas em 2026 disputar uma eleição, de procurar o seu caminho mais confortável, mas eu sempre soube que esse caminho não seria através do Progressistas, como eu disse. Eu dizia, e em determinado momento diziam, vão levar o PP não vai estar com o Bruno, e eu dizia, rapaz, eu tenho muita tranquilidade disso, porque eu tenho a palavra do presidente Mário Negromonte Júnior e tenho a palavra do presidente Ciro Nogueira, que são duas pessoas que eu sei que não precisam assinar papel. Agora, a palavra deles sim, sempre me bastou. Né? E, como eu falei, os diálogos, as conversas, passado 2024, né? Houve aí um interesse do governo de atrair o partido como um todo, discutindo espaços, e eu sempre disse que isso não ia acontecer, porque eu sabia que na hora H a federação iria vir, como veio, ou a gente ia estar atrelado à discussão nacional. Você vê que o PP tem o Ministério dos Esportes no governo federal, mas o presidente Ciro sempre colocou que era uma questão ali da bancada de deputados, uma escolha da bancada de deputados, que o partido estaria na oposição. E se ele estaria na oposição no Brasil, por que não está na oposição da Bahia? Está no cálculo de vocês, do PP, a possível debandada que deve ocorrer tão logo uma janela partidária seja aberta, principalmente no campo da Assembleia Legislativa da Bahia? Olha, Vitor, é uma coisa que ainda está um pouco distante, né? A federação é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não dá o direito da janela aos parlamentares, né? Como o Progressistas também não mudou, quem mudou foram os deputados, o partido permanece aonde ele esteve. Não dá também direito aos deputados de adentrarem... Porque janela só ano que vem, né? Só em abril do ano que vem. Com um pedido de justa causa. Sim. Por exemplo, se acontecesse uma mudança do partido, quem não gostaria de ir, vamos dizer que o partido mudasse, fosse para a base do governo, e João Leão não concordasse com isso, ele teria o direito a uma entrada de um pedido de justa causa, porque o partido havia mudado de posição, não ele. Nesse caso, quem está mudando, ou se vão mudar, não sei, porque também a gente não pode dar pressa a quem tem prazo, e essa janela, se acontecer, só será de março a abril de 2026, acho que tem tempo para todos os cenários clarearem, para os deputados poderem fazer uma reflexão, para poder entenderem o cenário político do processo. É óbvio que eles estão afirmando isso, estão lá, se dizem felizes e satisfeitos, quem sou eu para dizer o contrário, mas o diálogo sempre vai estar aberto, pelo menos da minha parte, né? Tenho certeza absoluta que da parte da federação também, a gente ainda não chegou ainda à conclusão de quem será o presidente da federação aqui no estado da Bahia, né? A única coisa que ficou acordada é que será um membro do União Brasil, pelo fato do União Brasil ter um número maior de deputados federais do que o Progressistas tem hoje. Então, mas a gente não tem, então tenho certeza absoluta que a gente vai ter habilidade e maturidade, principalmente, para dialogar durante todo esse processo, até abril do ano que vem, para que a gente encontre um caminho. E se o caminho do conforto
for a saída dos deputados, continuaremos amigos, continuaremos tendo a nossa relação, eles vão cuidar da vida deles e a gente vai cuidar da vida nossa, da nossa vida, né? Porque tem uma eleição logo lá na frente. O governo do estado, a articulação política do governador Jerônimo Rodrigues tem feito uma atuação, uma tratativa de uma atuação diferente de Rua e diferente de Jacques Wagner. Tem sido aberta a porta para que prefeitos que não votaram em Jerônimo, que são tidos como campo de oposição, pudessem se encontrar com o governador, e muitos já têm declarado o apoio futuro a Jerônimo para 26. E isso engloba partidos dos mais diversos, inclusive o PP. O caso mais emblemático, e que fica a grande interrogação, é Zé Cocá. Zé Cocá de Jequié. A Semineto teve aqui nessa bancada do Boa Tarde Bahia, disse que Zé Cocá é um nome que poderia compor uma chapa com ele para o governo da Bahia futuramente. O governador Jerônimo Rodrigues, tapete vermelho para Zé Cocá, mas ao mesmo tempo tivemos aqui com o deputado Hassan, que tem uma ligação com o governo do estado, mas não crava, por exemplo, um Zé Cocá oficialmente na base do governador. Como é que está o diálogo de Cocá com o partido, com a Semineto, com o campo de oposição? Há uma tendência, há um caminho de uma migração realmente para a base do governador? Das conversas que você tem com ele, tem sentido isso? Olha, primeiro, eu sou um cara que costumo e sempre separo as questões. É uma pessoa que é do meu círculo de amigos, né? Uma pessoa que eu considero da minha família. Começamos juntos, lá atrás, ele prefeito de Lafayette Coutinho, quando eu tive a oportunidade de ser deputado estadual, né? Era até engraçado naquele momento que Zé tinha um compromisso, não podia votar em mim para deputado, apesar de votar em Leão para deputado federal, mas a casa dele na Assembleia sempre era o meu gabinete pela relação pessoal que a gente construiu ao longo dos anos que se passaram, e a cada dia que passa ela é mais forte, mais sincera, mais leal. Se você não puder ter ao seu lado as pessoas que lhe dizem a verdade, e também se respeitar a dor das pessoas, né? Zé é prefeito hoje de uma das maiores cidades do estado da Bahia. Podemos dizer até que da capital de uma região, né? E é óbvio que ele sempre teve e estará aberto para o diálogo com todas as esferas de poder. Quando o governador chama Zé Cocá para dialogar sobre Jequié, ele não está fazendo um favor. Ele está cumprindo com o seu papel. E é óbvio que política é a arte da conquista, né? Ele tem todo o direito, durante o momento correto, não acho que esse não seja o momento correto, né? Eu acho que ele deveria, pelo menos, se estivesse no papel dele, eu ia agir completamente diferente. Ao invés de estar cantando o prefeito, eu iria estar afirmando a minha presença política para que a população sentisse a presença do meu governo, a força do meu governo dentro das cidades, né? O governo adota a estratégia de tentar trazer os políticos esquecendo do povo. E no final do dia, quem vota é o povo. Então, o Zé é um político maduro. Eu sei que no momento certo, correto, ele vai tomar a sua decisão. Eu respeitarei a decisão dele, seja ela qual for, porque costumo me colocar no lugar das pessoas. Mas se você me perguntar, Cacá, o que eu acho que Zé vai estar conosco nas trincheiras da oposição, defendendo a candidatura de ACM Neto, que será o candidato da oposição. Isso que eu ia perguntar. Neto isso é vai ser uma o outra candidato? coisa que tentam colocar como se Neto não fosse. ACM Neto é candidatíssimo a governador da Bahia, é o desejo do povo da Bahia. Mais de 4 milhões de baianos já votaram nele em 2022 e eu tenho certeza que esse número será muito maior em 2026, porque as pessoas fizeram uma aposta e, pelo que eu tenho ouvido, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, o povo da Bahia não está satisfeito com o que está vendo na sua administração. Apostou na verticalização do governo federal junto com o governo estadual. Qual é o fruto que a Bahia colheu ao longo desses quase 3 anos, porque já vamos para 2 anos e meio de alinhamento do governo federal e do governo estadual? Qual foi a grande obra que o governo do presidente Lula trouxe para a Bahia, que o governador Jerônimo foi buscar lá em Brasília? Não, ele continua debatendo Ponte Salvador-Itaparica desde 2013, ferrovia Oeste-Leste, VLT de Salvador, do subúrbio, se arrastando por aí. Então, qual é a grande obra? O que é que essa parceria trouxe de concreto e de frutos
para o nosso estado. O que é que os baianos estão ganhando? Melhorou a segurança pública. Você vê, o governo da Bahia não tem nem a capacidade de se colocar à disposição de um programa piloto que venha ajudar a resolver o problema da segurança pública do estado. Isso não me deixa feliz, não. Isso me deixa triste, muito triste, porque eu sou baiano, acima de qualquer coisa, e gostaria muito que a gente estivesse vivendo numa outra realidade, que a gente estivesse vivenciando e vivendo um outro cenário, que o governador estivesse lá em Brasília buscando recursos, buscando as obras, que a gente pudesse fazer esse debate em 2026 no campo da política. Mas não é o que acontece. O governador só faz política, política, política e política. Você vai estar nessa majoritária de ACM Neto 26 ou não? Olha, Vitor, a resposta hoje é não. Né? Sua tendência Minha tendência é caminhar para voltar à Câmara dos Deputados, disputar uma eleição de deputado federal. Isso já está combinado primeiro com o João Leão dentro de casa, né? Já conversei sobre isso com o Neto também, com o próprio prefeito Bruno Reis, que hoje é uma figura muito importante na minha vida política, um cara que eu já conhecia. Eu conheci Bruno antes de sermos colegas deputados estaduais, mas essas vivências que eu estou tendo a oportunidade de ter nesses últimos 2 anos e pouquinho aí ao lado dele, me apresentaram um dos melhores seres humanos que eu já conheci em toda a minha vida. Cara do bem, cara disposto a ajudar, trabalhador, focado, né? Um grande político e um grande gestor. É um cara completo, que não é fácil hoje, e quem é da política que está me ouvindo sabe que é muito difícil você juntar a capacidade de ser gestor com a capacidade de ser um grande político, e Bruno é grande nas duas coisas, um cara que está pronto para fazer qualquer coisa da vida dele, né? Para mim tem sido uma escola importantíssima. Então, nas conversas que eu tenho tido com o prefeito Bruno Reis, com o próprio Neto, com o Leão, o caminho é voltar a Brasília. Mas também, é o que eu disse, se o cavalo passar selado de novo na minha frente, né? Quem sabe? Mas eu gostaria muito que o nome do Progressistas que tivesse na chapa majoritária junto com a ACM Neto fosse o nome de Zé Cocá, ou se não fosse Zé Cocá, que fosse até o próprio João Leão. Nós temos ainda uns 5 minutinhos aqui ainda na tela da Band. Você participa da articulação política do prefeito Bruno Reis, da relação com a Câmara de Vereadores, foi um dos agentes na formação das chapas proporcionais da eleição passada, da eleição de 24, e teve uma baixa agora nessa conjuntura que foi a saída do PDT da base de Bruno Neto para o reingresso na base do governo do estado. Primeiro ponto, vai fazer falta? Segundo ponto, tem partido para absorver possíveis dissidentes e pessoas que devem sair do PDT, que são extremamente ligados hoje a Bruno e Neto, para continuarem siglas ligadas a eles? Olha, Vitor, é como eu falei. Primeiro, acho que eu não tenho autoridade para tratar da questão do PDT, da decisão que levou ao presidente Félix Mendonça tomar essa posição, né? Posso falar dos diálogos que eu tive ao longo desses últimos dias com os que ficaram, né? Tanto a vice-prefeita Ana Paula, que é outra figura extraordinária. Eu não tinha aproximação com a Ana, não conhecia a Ana, mas se tornou uma grande amiga, uma pessoa fácil de lidar, que eu gosto de conversar, uma mulher retada mesmo, retada, que teve uma carreira meteórica. Tive já com os vereadores do PDT, né? Todos eles já formalizaram a sua decisão de não acompanhar a decisão do partido. Permanecerão tanto Ana quanto os vereadores, quanto o deputado Emerson Penalva, que também estava comigo hoje de manhã. Já fiz, inclusive, o convite, viu, Vitor? Vou falar aqui para entrar na semana, que eu já fiz o convite no off e agora eu vou fazer aqui no on, tanto para a vice-prefeita Ana Paula, quanto para o deputado Emerson Penalva e os 4 vereadores do PDT, que o Progressistas, dentro da Federação União Progressistas, está de portas abertas para recebê-los, se esse for o desejo dele, se for o desejo do grupo, né? Eu acho que partido não vai faltar para acolher esses quadros, né? São grandes quadros, tanto Omar, Roberta, Débora e o vereador Anderson Ninho têm lugar
em qualquer legenda da nossa base. E a vice-prefeita Ana Paula nem se fala, né? E o deputado Penalva também. Para encerrar rapidamente, uma última pergunta. Relação entre Câmara e Prefeitura. Carlos Muniz e Bruno Reis. Tudo tranquilo? Todos tivemos juntos ontem, o presidente Carlos Muniz esteve ontem com o prefeito, esteve comigo ontem também, até emprestei minha sala ontem lá para ele bater um papo com os vereadores. A relação é ótima, é natural que todo começo de governo, todo começo de gestão, a gente tenha uma rearrumação ali, né? Aquele negócio do caminhão carregado de melancia para as peças, ainda mais quando o caminhão está cheio. Né, para elas irem se acomodando, para elas irem indo para o lugar, mas nunca faltou diálogo nem do presidente Carlos Muniz, nem do prefeito Bruno Reis, né, nem da nossa parte, nem dos vereadores, para que a gente pudesse ir discutindo, baixando a temperatura. É óbvio que é normal e é natural todo esse tensionamento inicial, ainda mais quando a vitória é muito ampla, como foi a vitória do prefeito Bruno Reis e também da nossa base de vereadores. Então, diálogo, tenho certeza absoluta que é bom e será sempre cada vez melhor. Cacá Leão, queria lhe agradecer pela disponibilidade de ter vindo aqui no nosso Boa Tarde Bahia. Tinham mais perguntas, mas o tempo é curto. É bom que fica um gostinho, quero mais para uma próxima entrevista. Obrigado. Você me chama semana que vem que a gente volta aí, para quem sabe, para discutir as eleições, para discutir a escolha do Papa, para a gente discutir todo o cenário do momento. Meu irmão, para mim é sempre um prazer estar aqui na tela da Band, poder voltar aqui aos microfones do Boa Tarde Bahia. Você sabe do carinho, da admiração que Obrigado. Eu tenho por você. Você é um dos grandes jornalistas da nova geração de jornalistas do nosso estado e do Brasil também, e tenho certeza absoluta que você vai muito longe. Obrigado, Cacá. Pois é, a gente vai encerrando aqui o nosso Boa Tarde Bahia na tela da Band. A gente vai continuar com o nosso noticiário na Rádio Band News, no nosso canal do YouTube. Lembrar para você do nosso Instagram, @BandBahia no Instagram, @BandNewsFM Salvador também no Instagram. Puxar a sardinha pro meu prato, @Victor do Jornal, Instagram e Twitter, ou X, da forma como você queira nominar. E também o nosso site, www.bandba.com.br. Lá você encontra todas as matérias que são veiculadas na nossa programação, no Band Cidade. Tem a coluna Esse é o Ponto lá também, onde eu dou meus pitacos, minhas opiniões e as análises do campo da política, principalmente aqui do nosso estado. Então, vou repetir, www.bandba.com.br. E se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva, ative o sininho, que tão logo comece uma transmissão ao vivo dos podcasts ou dos programas, você recebe a notificação. Um forte abraço a todos, um excelente dia, continua com a gente na Rádio Band News com Boa Tarde Bahia. Tchau, tchau. Olá, você que está acompanhando aqui a nossa programação, Victor Pinto aqui no Boa Tarde Bahia. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui na nossa bancada Franciel Cruz, ele que é jornalista, escritor, bastante conhecido da internet. Ou seria Dr. Françoel, lá das Cajibrinas? Também. Boa tarde. Boa tarde, Pinto. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, já que estamos falando de pseudônimos. Sim. Então, eu quero dizer que estou muito satisfeito em estar aqui com você, com o pessoal da Band. E eu não me incomodo com isso, porque Fernando Pessoa tinha os heterônimos, então... Não tem o seu problema, também. Não tem problema nenhum. Pode ser François das Cajibrinas. Inclusive, já aproveito para fazer logo uma propaganda, porque... Nessa sexta-feira, dia 9, estarei lá na Impoluta, Associação Baiana de Imprensa, fazendo o segundo lançamento do livro Tá Pensando Que Tudo é Futebol. Por quê? De onde veio essa ideia do livro Tá Pensando Que Tudo é Futebol? Porque você gosta, eu sei que você gosta, você é Vitória. Sim. Roxo, doente. Sadio. Sadio, doente não, sadio. Vitória. E por que nem tudo é futebol? Então, eu era vizinho de Galvão, dos Novos Baianos. Sim. E é um trecho de uma música dos Novos Baianos. Tá pensando que tudo é futebol. E eu não queria que esse livro, que é o segundo, o primeiro foi Ingresia, que é um livro de crônicas mais lambuzadas de dendê e de exclusão sobre os nossas glórias e nossos desmantelos. Eu não queria que esse livro ficasse apenas marcado como um livro de futebol.
mas sim como um livro de reflexão sobre a vida, porque o futebol não pode estar dissociado da sociedade e das coisas da vida. Então, por isso que eu escolhi esse título. Você já lançou 3 livros? Então, eu lancei o Ingresia, Sim. que está aqui, é o Filho Único que eu trouxe para você. Pronto, perfeito. Plastificado. Esse que está agora, Tá pensando que tudo é futebol. Participei de algumas coletâneas, tipo Soteropolitanos, que meu querido Matheus Preteiro me chamou. Escrevi um cordel com as revoltas populares da Bahia, pegando como mote a revolta da Cachirola. Então, peguei como mote aquela história da torcida do Bahia que jogou a Cachirola no gramado, e aí fiz uma reflexão sobre todas as revoltas populares da Bahia. Enfim, já participei de um livro de contos também, e várias coisas, mas assim, essencialmente, livros são esses dois. Está pensando em tudo é futebol e Ingresia. Né? Certo. A gente está conversando com o Franciel Cruz, ele que é escritor, jornalista. Você tem umas sacadas maravilhosas, principalmente. Você está meio sumido da internet, né? Está meio sumido das redes sociais. Sim, é porque... Por quê? O que foi que houve? O que aconteceu é o seguinte. Primeiro, para começar, que eu não tenho um celular, não tenho um zap, não tenho nada. E eu fui para a ilha... Como é viver nesse negócio? Não, vá. Depois eu faço essa pergunta. Falo tranquilamente. Então, aí eu fui para a ilha para escrever o livro, porque, na verdade, eu perdi tudo. Porque como não tinha acesso à internet e tal, eu estava só concentrado no livro. Quando eu cheguei, minha namorada achou que eu estava farreando. E eu sou contra isso, eu sou uma pessoa séria, vocês estão vendo aqui a voz empolada. Sei, E aí eu falei, pois agora você vai ler o livro todo que eu escrevi. Quando eu bati, o computador pipocou, e aí eu perdi tudo. Inclusive, eu estive... Pode falar de outra emissora aqui? Pode, claro. Então, pronto. Tive em James Martins, ele não acreditou na história. Sim. Ele, você é um culhudeiro, adepto da história de João Baldo. Eu falei, rapaz, eu estou lhe dizendo, é sério. O plantão comigo é pesado, é rigoroso. 10 minutos da entrevista, caiu a energia toda da Rádio Metrópole. Ele disse, agora eu acredito em tudo que você falar, Santo Franciel. Queria me botar até para substituir o Papa. Meu falei, Deus, calma. Estamos em tempos de conclave. Tempo de conclave, por favor, vamos devagar. E aí foi isso. Então, assim, esse afastamento, ele se dá várias vezes, porque eu nunca nem tive rede social. Eu não tive Orkut, eu nunca tive nada. Aí fui entrar em Facebook, porque uma amiga minha de São Paulo não conseguia manter contato comigo, porque eu não tenho celular, não tenho um zap, nunca tive carteira de motorista, Pix, não tenho Pix. Quem quiser comprar o livro, por favor, tenha dinheiro, então deposita em minha conta, porque eu não tenho Pix. Então, assim, eu procuro tentar, Vitor, viver desaceleradamente. Por quê? Porque quanto mais a gente acelera, menos a gente faz reflexão. E aí a gente fica sempre por impulso, e aí a gente não consegue saber o que está acontecendo de verdade ao nosso redor, né? Você agora, por exemplo, está fazendo reflexões sobre o conclave. Óbvio que você está parado. Óbvio que você está pensando, que você senta. Porque se você ficar o tempo todo querendo se informar, você vai ficar desinformado, né? Então, quanto essa busca insana por notícias ou qualquer coisa que seja, é que nos trouxe até aqui. Então, precisa desacelerar um pouco. Você falou algo sério e certo. Dar a notícia, dar o fato, qualquer pessoa pode dar a notícia, dar o fato. Agora, realmente, você entender o contexto, tentar prever o que vai acontecer, ter o histórico daquilo, contextualizar em diversos cenários, então, só você parando mesmo para poder refletir. Tanto que o governador até brinca comigo, fala assim, que eu sou um perigo quando eu vou para Coité. Coité é minha cidade natal, né? Que aí eu vou para a chácara e fala assim, não, você é um perigo quando eu sei que você está em Coité. Porque quando você está em Coité, você deita naquela rede lá da sua chácara e aí consegue pensar nas movimentações políticas. E é isso mesmo, é parar para poder refletir o que acontece. Mas assim, não ter celular... Eu nunca tive. Como é isso, não ter celular? Na verdade, assim, surgiu, por incrível que pareça, as pessoas acham que é brincadeira, mas efetivamente eu trabalhei na adolescência de servente de pedreiro. E quando o celular chegou, ele parecia um tijolo. E eu já estava injuriado com aquela coisa de trabalhar pegando no pesado. Então, quando eu vi aquele tijolo, me remeteu ao meu trabalho de servente de pedreiro. Então, eu disse, eu não quero. Aí, quando eu vi depois as pessoas com o celular
correndo para lá e para cá, num processo de evasão de privacidade, porque não é invasão de privacidade, era evasão. Evasão. Ó, Vitor Pinto, sim, meu filho, estamos indo para Coité. Vamos lá deitar na rede, todo mundo. Fica contando a história toda. Então, assim, eu falei, por que as pessoas têm essa necessidade? Aí eu nunca tive essa necessidade de verdade, eu vivo muito bem sem. As pessoas brincam que eu vivo sem celular porque eu uso celular alheio. Também. Mas é isso, a melhor coisa que tem. Por exemplo, eu não quero ter uma chácara, mas eu quero ir ter um amigo lá em Coité que tem uma chácara. Entendi. A melhor coisa é essa. Agora, a live das Cajebrinas nasceu como? Também, por um acaso, foi por uma questão seguinte. Sempre eu reúno os amigos, né, no meu aniversário. E aí, no início da pandemia, que já era auge, enfim, a gente não sabia o que era, eu queria estar com as pessoas, porque eu gosto de estar com as pessoas, né, que se chama de sala cheia, de casa cheia. E aí eu falei, pô, como é que eu vou encontrar essas pessoas? Então eu não sabia nem como mover. Aí eu entrei no Facebook e falei, vou fazer uma gravação e ao invés de escrever um texto, eu vou conversar com as pessoas e pedir, não presente, mas pedir dinheiro, porque esses meses de abril e maio são os meses que mais chove. Meu aniversário é no dia 25 de abril, que é o dia da Revolução dos Cravos. Aí eu falei, vou pedir dinheiro para as pessoas para comprar a cesta básica para doar para as pessoas que precisam. Então a live surgiu daí, porque eu fiz essa live e aí arrecadei um dinheiro que eu não esperava, muito dinheiro mesmo. Aí eu pedi para um amigo distribuir para as pessoas que em situação de rua, especialmente na época da pandemia. Outra parte eu dei para uns telhados, de umas pessoas que estavam com casas estelhadas lá na Ladeira da Preguiça, porque eu gosto muito do centro da cidade, sempre tive uma relação muito afetiva com o centro. E aí a live surgiu assim, porque no dia seguinte as pessoas, que dia vai ter nova gravação, nova... Eu falei, não existe isso, foi só para comemorar o aniversário. E aí... se tornou algo... Foi a mesma coisa que aconteceu com a minha primeira rede social, que foi o Facebook. Essa amiga fez, um amigo fez para mim, um canal no YouTube, e aí disse, agora você vai gravar. Aí eu comecei a fazer Mas tinha também no Twitter, né? Não, mas é isso, é porque são trechos que são publicados. Sim. Porque eu faço uma vez por semana, 2 vezes por semana, um programa, digamos assim, de 1 hora de reflexão sobre as questões sociopolíticas, econômicas e culturais, e, claro, também de futebol, enfim, de sociedade de geral. E aí ficou assim, ficou uma brincadeira, que era uma brincadeira, comecei a fazer entrevistas, aí comecei a entrevistar cantores, por exemplo, na próxima semana eu vou entrevistar uma socióloga, enfim, antropólogos e escritores, e comecei a fazer isso, mas sem a obrigação de fazer, porque eu trabalho com a história do fluxo. Eu não quero, todo dia. Então, tanto é que a live, ela nunca tem hora. Eu sempre brinco, ela começa pontualmente na hora que se inicia. Então, se eu chegar em casa às 9 horas, já teve live de madrugada, 1 hora da manhã, eu chego do trabalho e faço live, faço sábado de tarde, segunda de noite, quinta, a hora que for. E aí, nessa sexta-feira, voltando à história do começo, para fechar eu vou relançar o livro, fazer o segundo lançamento na ABI e vou fazer uma live, a primeira com plateia. Então, a live vai ser da ABI? Na ABI. Na ABI, relançando o livro. Lançando o livro, fazendo o segundo lançamento do livro e com plateia para a galera ir perguntando. Porque a live minha, o que acontece? Ela, na verdade, não é minha, é da galera, porque... Você fica respondendo? Fico respondendo o tempo todo. Aí, provocações, pirraças, tudo. E aí a galera fica dando risada, eu digo que eu não respondo kkk, porque kkk não vai nos levar a lugar nenhum. Enfim, a live é isso. E aí, pela primeira vez, eu vou encarar esse desafio de ser no quente sem ser mediado por uma tela. Na verdade, vai ser mediado porque eu vou fazer para quem está fora e vou também fazer a live para quem comparecer amanhã, 9 horas. Compareça, porque parece que vai ter uma carajézinha, viu? Porque no primeiro lançamento teve 7 bodes e 3 carneiros, que eu vim tangendo lá de Uauá. Foi um festão. É sério mesmo, não é brincadeira não. Olha, a gente está conversando com o Franciel Cruz, escritor jornalista aqui no nosso Boa Tarde Bahia, aqui na Rádio Band News FM Salvador. Agora, essa sensibilidade humorística do trocadilho e da reflexão sociopolítica, de onde surge? É da adolescência? É desde a infância? Onde você viu a virada de chave? Então, essa virada de chave, na verdade, é um retorno sempre às origens, porque aquela história, já que falei de Fernando Pessoa, do Tejo, né, do rio, qual é o rio mais bonito de minha rua? O rio mais bonito de minha rua é o Rio São Francisco, não tem Tejo que chegue perto dele. E aí, tem uma coisa que me incomoda profundamente,
Salvador, porque eu vivo em Salvador há mais de 40 anos, mas que é uma praga, talvez, nacional das pessoas que se acham importantes, que é o seguinte: eles escrevem um livro e não querem fazer propaganda do livro. Eles fazem um filme e não querem divulgar o filme. Eles fazem uma banda e só toca para os iniciados. Então, só determinadas pessoas vão ter acesso à minha banda, como se isso fosse uma vantagem, você não dialogar com o público. Então, é uma coisa pretensiosa que eu tento combater desde sempre. Então, eu levo isso ao paroxismo, ao contrário. Então, quando eu estou lançando um livro, por exemplo, teve a Flipelô, eu botei um isopor na porta e botei uma placa: festa que eu não sou convidado, eu boto isopor na porta. Aí fui para a Feira Literária de Mucugê, saí com o megafone no meio da rua fazendo isso. Aí você me pergunta, de onde vem isso? Isso vem das feiras livres do interior. E a reflexão também vem da Feira Livre do interior, porque é ali no quente, o repentista é um desafiando o outro e você tendo que sobreviver. Então, quando meu amigo Chico Sá uma vez me perguntou: você não tem pudor, vergonha de ficar fazendo tanta propaganda do livro? Eu digo: ô Chico, eu vendia bijuteria com a caçola na cabeça. Eu vou ter vergonha de vender um livro que é uma coisa Isso lá no interior? tão bem cultural? Sim, lógico. No meio da feira eu botava caçola, ficava gritando. Os amigos de meu pai tinha meu pai e minha mãe tinham uma loja, meu pai tinha vendia relógio. E aí eles ficavam, os amigos pirracentos, ficavam me dando dinheiro para que eu esculhambasse o comércio de meu pai em tom de repente. Sim. E aí eu fazia, meu pai queria me matar, e aí eu ganhava o dinheiro dos amigos dele e ficava me divertindo. Então, Entendi. eu sempre tive esse convívio que eu aprendi com os repentistas, com a malemolência da rua. Então, assim, digamos assim, não sei se seria pretensão, mas se fosse para definir a meu modo de escrever, seria uma malemolência da rua lambuzada com um tantinho assim de erudição, para que essas coisas dialoguem e não sejam apartadas, porque o que mais me incomoda na cidade é a cidade que não dialoga com ela mesma, é a literatura que não dialoga com o povo. Por exemplo, quando eu estava escrevendo sobre futebol, é uma tristeza a gente saber que a intelectual... tristeza não, porque é um fato da realidade, que a intelectualidade, especialmente de esquerda, durante muito tempo considerou o futebol o ópio do povo e combateu o futebol, né? Quando, na verdade, é um elemento constitutivo de nossa identidade, é algo que era para estar... assim, a maior produção nossa literária deveria estar, uma das maiores produções, deveria estar concentrada no futebol, até porque se você não compreender o futebol, conforme já diria o sociólogo Gabriel Con, você não vai compreender o país. Quem não tem os fundilhos da calça esgarçado no cimento, não vai compreender o país, porque ali está a metáfora, está a metonímia, como diria meu amigo Wagner Moura, está o microcosmo do país, está ali naqueles instantes. Claro, com todas as suas belezas e com todas as suas agruras também, porque não adianta a gente ficar idealizando o futebol, porque o futebol é duro, é violento, assim como a vida também. E é bela e é violenta também. Franciel, eu queria lhe agradecer pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente na Rádio Band News FM e reforço o convite aí para o nosso público ouvinte. Pronto, então, nessa sexta-feira, dia 9, a partir das 18 horas... Ah, Franciel, mas eu tenho um compromisso 20 horas. Amigo, você não sabe ouvir o que é 18 horas, não? 18 horas é 18 horas, não é 8 horas. Então, 18 horas na ABI, no auditório da ABI. Primeira e já tradicional, porque na Bahia, assim, quando começa a primeira e já tradicional. Primeira e já tradicional, live com plateia e lançamento do livro. Então, tá pensando que tudo é futebol nessa sexta-feira na ABI. Vitor, muito obrigado, um abraço para os ouvintes, os telespectadores e o povo do YouTube, porque aqui é tudo... concomitantemente. Gostou do concomitantemente? Gostei. Valeu, obrigado. Conversamos com Franciel Cruz, ele que é jornalista e escritor aqui na nossa programação.